Olha, muito é discutido sobre se o cristianismo pode ajudar na questão política, né, de costumes para a sociedade avançar. Eu acho que ajudou muito sim, porque nem sempre o ser humano foi tão racional com uma moralidade bem definida por si mesmo. Veja só o exemplo do Coliseu, onde os romanos gostavam de ver as pessoas se matando lá no Coliseu. Hoje em dia eu não vejo uma coisa dessa. Talvez em algum lugar do mundo esteja, mas aqui no meio que eu vivo, aqui que é bem civilizado, não tem isso. O que existe é criminalidade. Na minha cidade até que é tranquilo. Mas aí assim, é menos por uma questão de uma moralidade tão baixa quanto a do Coliseu, porque aquilo eles faziam só por diversão. Então o que torna pior ainda. O cristianismo, então ele já traz uma certa base moral, mas agora que a gente já tem uma moralidade bem desenvolvida, o cristianismo também tem problema. O que que acontece? O cristianismo traz uma ideia que Deus tem todo o conhecimento e ele sabe de tudo, e a gente é um Zé Ninguém. Então quer dizer que isso torna a gente humilde? O que seria ótimo para a política, uma vez que pessoas humildes mudam de opinião para desenvolver uma opinião mais certa. Não. É uma humildade muito falsa, porque isso é uma auto-humilhação perante Deus. Você não se humilha perante o seu próximo, você se humilha perante Deus, só Deus. Um ser que você nem conhece, que você nunca viu, que eu acredito que existe, mas a gente não sabe quem ele é. Você está se humilhando perante uma pessoa que você nunca viu. Então, você está se fazendo um Zé Ninguém, uma formiguinha que você está se fazendo. E isso não está te deixando mais humilde, porque você não está reconhecendo que você é uma pessoa ruim. Você está se fazendo pequeno apenas perante Deus, mas perante seu próximo não. E eu acho, inclusive, que se essa pessoa se trata como um lixo, isso eu falo por experiência de vida, pelo que eu vi dos outros e de mim mesmo. Se você começa a se sentir muito rebaixado, você vai querer compensar isso. E é aí que você se torna mais orgulhoso ainda. E é aí que você não vai querer mudar de opinião. E ainda tem outro fator. Se Deus sabe de tudo, e se já está tudo profetizado, como é que você, que se sente tão rejeitado perante Deus, vai querer se rejeitar ainda perante o próximo ali, sendo que Deus já profetizou tudo, já tem a palavra absoluta? Ainda tem essa questão, que o cristão vê tudo de forma absoluta, que está determinado, e ele, apesar de dar uma de humilde, ele se considera ter certeza de tudo. Ele acha que ele tem certeza de tudo que vai acontecer no futuro, que ele sabe de tudo, porque está na Bíblia e ele está convicto daquilo e ele ainda interpreta a Bíblia do jeito dele, ou do jeito do pastor, né? Então, quer dizer, ele não vai mudar de opinião por causa de um debate de um mero humano que é, tipo assim, um merda que nem ele. E ele ainda vai querer que esse mero humano seja mais merda que ele ainda, por mais que ele não use essas palavras, porque isso vai pegar mal para ele. Ele pode mentir até para si mesmo, querendo se enganar, fazendo se parecer humilde para si mesmo. E nesse momento ele vai estar querendo compensar aquele autodesprezo que ele faz para se fazer pequeno perante Deus para ser salvo, para se sentir que está do lado de Deus, né, portanto salvo, e aí vai acabar compensando sendo mais orgulhoso perante o próximo, embora de maneira disfarçada de humilde. Ele vai tentar parecer humilde ao máximo possível. Então a questão dessa compensação do desprezo, dele querer ser maior para compensar que ele se humilha tanto, isso é uma questão que eu não posso provar, isso é uma questão que eu já observei isso, talvez vocês também observaram, eu não tenho como provar para vocês. Mas existe uma questão de lógica aí, né, pelo menos nas outras coisas, na questão do dogmatismo, que ele vê tudo de maneira absoluta, isso é algo claro para todo mundo que o cristão faz, já está tudo absoluto na Bíblia, e ele não vai ficar analisando a opinião de cada pessoa, não, porque para ele o certo é aquilo e pronto, acabou. E se você pegar certas passagens da Bíblia, como Romanos 13, escrito por Paulo, aquilo vai ser um massificador de cristão perante o Estado, falando que toda a autoridade vem de Deus, aí mais ali embaixo, alguns versículos embaixo, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, quer dizer, paguem seu imposto e cala a boca, todo respeito à autoridade, aí lá ali pro meio, ali mais ou menos, entre essas duas coisas que eu falei, ali quem, tipo assim, quem não deve não teme, em outras palavras, tá escrito alguma coisa assim, tipo, se você não deve nada, você não precisa temer a autoridade, falando essas coisas aradas aí pra você ser submisso, então o cristianismo é a religião da submissão à política. O que eu acho de verdade é que uma religião com essa moralidade, que tem várias coisas como monogamia, coisas construtivas para a sociedade, o que eu acho de verdade é que essa religião trouxe uma inspiração de vida, trouxe algo espiritual, algo superior, elevado, mas não é dessa religião centralizada de igreja.
Eu acho que isso veio de pessoas realmente inspiradas, de verdade. Só que aí veio outras pessoas, por exemplo, o Paulo, eu não sei se ele existiu, mas tem as cartas de Paulo lá, que a história do Paulo era o seguinte, ele era Saulo, perseguia cristão. Quanto mais ele matava, parece que mais aparecia, nunca acabava cristão. O que ele fez? Entrou pro meio deles. E aí ele vai e faz umas passagens desses, ensinando o cristão a ser submisso. Então o que acontece? Então, se tinha coisas inspiradas superiores, e parece que tinha, por tudo que o cristianismo proporcionou, uma religião assim, milagrosa, transforma a vida de várias pessoas. Alguém enfiou política ali no meio, mas enfiou muito, pra caramba, estrategicamente, porque não podiam destruir o cristianismo. Então, perverteram o cristianismo. Então, a questão é o seguinte. Não é escolher passagens da Bíblia a dedo. É analisar com inteligência, porque é provável que essa deturpação da Bíblia tenha acontecido, muito provável. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Existem coisas nobres, isso a gente pode observar empiricamente. Então não é porque está na Bíblia, é coisa que você pode observar empiricamente. Agora tem outras coisas que obviamente é coisa para piorar a nossa vida, coisa de enfiar política goela abaixo para te deixar mais gado. Então dá para você fazer um bom proveito da Bíblia assim? Eu não sei de quantos por cento, se é maioria ou minoria, não sei. Mas é o que a gente tem que fazer. A gente tem que ir além. Se o cristianismo foi útil, a gente tem que ir além. A gente não pode ficar atrasado não, porque o mundo está sob perigo e o cristianismo está em queda e está vindo uma cultura teísta forte aí. Se você for tentar se firmar no cristianismo, você vai cair junto com o cristianismo, porque o cristianismo está caindo.